Que amor, ela passou a mensagem para mim. Maravilha, já está gravando. Maravilha, maravilha. Então, muito boa noite para os presentes aqui, né? Para mais um laboratório sistêmico. O meu curso de constelação familiar, ele é toda quarta-feira, já vão anotando aí, já deixa um ano de agenda comprometido com a Eli. Nós daqui, ó, marido, esposa, amigas, não, quarta-feira à noite eu vou estar com a Eli. Em especial, eu peço aos novatos que os 3 primeiros meses deixem a agenda para o curso, à noite, das 7h30 da noite às 9h30 da noite. O pessoal que é da Europa vai ser de 2 da tarde, 2h30 da tarde até 4h30 da tarde. Então, tem essa possibilidade também de quem quiser vir à tarde poder vir. Certo? Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um laboratório sistêmico. É aqui que vocês vão conhecer a verdadeira prática das constelações online e com bonecos através do meu método do baralho sistêmico. Né? Nas minhas redes sociais tem um monte de vídeo aí falando sobre o método baralho sistêmico. Então, gente, eu estou fazendo um esquente aqui com vocês, até depois do carnaval, passar esse frevo todo aí do Brasil, né? Porque é assim, né? O Brasil só vai começar depois de passar esse frevo. Eu vou para dentro dos matos, graças a Deus. Vou passar 4 dias em sítio, e lá é assim, a gente vai almoçar e dizer assim, eita, menina, e a macaxeira? Ai, vai ali, puxa ali a macaxeira da terra, a gente puxa a macaxeira, parte a macaxeira e come. Tem coisa mais gostosa nesse mundo, né? Então, eu não gosto muito desse frevo aí do carnaval, eu vou para o meu mato. Então, gente, vamos lá. Esse esquente, já tive uma aula que eu trouxe sobre as 3 leis do amor, o outro foi as 3 consciências, e hoje eu vou falar sobre os sentimentos. Isso tudo é a teoria do Bert. Eu chamo isso de pilar das constelações familiares. São pilares da teoria. Quem já estudou os livros de Bert, modesta parte, eu já li quase todos os livros dele. Então, eu não li uma vez, eu li mais de uma. Então, acho que é por isso que eu tenho tanta... Me permitam fazer missa de corpo presente, tanta habilidade com a teoria do Bert, né? Por causa disso, por causa dessa quantidade de leituras que eu já fiz, né? E as minhas leituras não é só ler, viu, gente? Literalmente, eu desenho a teoria. Então, eu fiz um esquema sobre como se dá o entrelaçamento das leis do amor, das consciências e dos sentimentos para o campo prático das constelações familiares. Então, beleza. Então, Bert Hellinger, ele vai trazer os sentimentos como pilar das constelações. Por que o sentir, né? Porque nós somos seres que sentimos mais do que pensamos. Tanto é que o campo da física quântica diz, né? Quem é adepto aí à física quântica sabe que se é necessário você sentir para poder materializar, porque isso é uma lei do universo. O universo, ele sente, ele não entende inglês, português, japonês, ele não entende nada disso. Você não pode dizer, universo, eu quero fazer aquele curso. Não, o universo não vai entender. Você tem que se ver já naquele curso, vibrando naquilo tudo, para que isso realmente chegue a se materializar na sua vida. Então, nós somos sentimentos. Aí a gente pode mergulhar em outros campos teóricos, como Daniel Goleman, que ele traz as múltiplas inteligências, né? Então, de fato, gente, quem rege o ser humano não é o racional. A gente consegue estruturar o racional para a gente conseguir um diploma, conseguir uma lógica da vida. Mas quem nos rege verdadeiramente são os sentimentos. E isso se dá, dentro desses sentimentos, se dá todo o movimento dos relacionamentos, porque o amor que Bert traz para o campo da teoria dele, diz que o quê? Que é o amor que movimenta as relações. E aí eu vou voltar um pouquinho, bem pouquinho, para lembrar vocês. Por que a gente sente tanta necessidade de sermos amado e amada? Pela lembrança que temos do amor de Deus por nós. Quem não quiser chamar Deus, pode chamar vida, para não achar que as constelações têm a ver com religião, né?
Então, Deus, a vida, o universo, aquilo que te trouxe aqui para a Terra. Esse amor é tão profundo que faz você chegar aqui. E quando a gente chegar aqui, a gente diz, não, peraí, eu só aceito se for bem amada. Se eu amar também. Então, quando a gente não se sente amada ou a gente não ama, a gente dilacera a nossa alma. E aí é onde está o que Bert chamou como teoria dele de quê? Emaranhamento. O emaranhamento é justamente duas grandes forças do teu corpo. O teu campo de identidade vibracional está com duas forças. Uma força, eu chamo de elástico sistêmico amarrado na tua cintura. Uma força, você está 50%. Você diz, eu vou. Custa o que custar, eu vou. Mas os outros 50% seu está amarrado lá atrás, lá no teu sistema, porque nós somos seres de sistema. E o que é que tem lá atrás ali? Nada mais, nada menos do que 7 gerações. 7 gerações que se relacionaram, excluíram, abandonaram, negligenciaram, faliram, adoeceram, suicídio, assassinados, amor, riqueza, tudo de bom e de ruim está lá atrás. Então, esse elástico que puxa a gente para trás é porque o amor quer ser colocado na ordem. O amor não aceita migalhas, não aceita pouco para a gente viver. Então, isso que faz você parar a sua vida é o amor batendo na sua porta. Por favor, você pode resolver isso aqui pela sua família? Só que isso é o que a gente pode dizer se a gente quisesse trazer isso dentro de um campo físico nosso, seria o nosso cérebro atuando com a memória que a gente guarda. O cérebro ele serve para guardar as memórias. Então, o cérebro diz assim, peraí, se na família dessa moça teve 5 suicídios, eu vou prevenir ela para ela não se matar. Então, o cérebro fica ali, com o sistema de defesa psíquico dele, bloqueando a força de você ir além daquilo. Por quê? Porque para ele, vamos dizer que esse suicídio foi, para ele, é o grande movimento de exclusão da própria vida. Então, ele vai dizer assim, não viaja, não faz isso, não, fica só em casa. E aí vem esses seus desejos inconscientes de dizer, então eu fico só em casa para poder o quê? Para poder eu não morrer, não me matar, não me matarem, algo assim. Mas aquilo que nos leva para o mais na vida é aquilo que, de fato, nós somos. É quando a gente vai assumir o nosso eu sou. Então, o nosso eu sou, ele vai dizer, tu podes. Você pode o que você quiser. Você pode ser feliz, você pode o que você quiser, o que é que você quer? O que é que você quer para você viver melhor? Né? Então, o eu sou, ele é o eu das possibilidades. Ele é o eu que vai dizer a você, dá certo, vai, tenta. Pelo menos tenta. Mas o nó fica onde? O nó fica exatamente nesse campo que você olha para a tua família e diz, poxa, se eles não conseguiram isso, por que eu vou conseguir? Como é que eu vou ser feliz se minha mãe está doente? Como é que eu vou ser feliz se meu pai faliu? Se meu irmão, minha tia, minha avó? Então, a gente, por sermos de um grupo, aí a gente entra naquela palestra da aula passada, por sermos um grupo do sistema da consciência familiar, a gente fica simplesmente com medo de quê? De quebrar as regras do grupo. Porque se o grupo todo mundo fala, todo mundo é triste, todo mundo é divorciado, separado, ninguém engravida, se tem uma que diz, não, eu posso fazer diferente, a tua consciência vai pesar. Vai pesar. E aí entra, né, esse campo, eu fiz essa análise, trazendo o que eu já tinha dado nas outras aulas, para agora poder entrar no campo dos sentimentos. Então, quando o Bert vai colocar os sentimentos como pilar, um dos pilares da teoria das constelações, ele vai trazer 4 modelos de sentimentos que a gente pode viver aonde, Eli?
dentro dos relacionamentos. Porque qual é o objetivo maior dos sentimentos? Levar você para o seu eu sou. A vida quer você no eu sou. Eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou amor incondicional, eu sou filha do divino. Isso é o eu sou, é a tua divindade. A parte humana é aquilo, é as crecas, como diz, né? A creca da família da gente, que a gente vai ter que limpar quando chegar à fase adulta. E tá tudo bem, gente. Olha, depois de 11 anos de consultório, eu vou dizer a vocês, eu não me assusto mais com as histórias. As histórias não me assustam. Antigamente eu ficava, meu Deus, como isso pode acontecer, tal. Eu já tive casos, só para vocês terem uma ideia, de irmã que se apaixonou por irmão e que casaram. Meio irmão, mas casaram. Então, assim, eu realmente eu não me assusto. Porque eu compreendi que estar na Terra é um teatro. É um grande teatro de evolução. E só quem nos faz evoluir é o outro. Mas não é o outro bonzinho, não, viu, gente? É o outro que vem puxar o tapete da gente. É aquele que encrenca com você, né? Então, quando o Bert traz esses movimentos pilares dos relacionamentos, ele vai trazer 4 modelos de relacionamentos. O primeiro, sentimento primário. O segundo, sentimento secundário. O terceiro, o sentimento da consciência sistêmica familiar. E o quarto, o metassentimento. Então, tudo isso é para a gente ir lá para o metassentimento, o sentimento maior, o sentimento de Deus. Então, eu vou falar um pouco aqui, dar uma pincelada aqui na formação, eu entro com mais detalhes, né? Mas aqui eu vou dar hoje uma pincelada para vocês entenderem um pouco desse movimento. Então, vamos lá. Então, lembrar que nós somos regidos pelos sentimentos, não é pela cognição. O Daniel Goleman fala sobre isso. São os sentimentos que regem os seres humanos, porque nós somos amor, certo? Então, o primeiro sentimento que Bert fala, que é o sentimento primário, ele diz o seguinte: ele diz que é um sentimento que faz você, olha a palavra-chave desse sentimento primário, faz você refletir. Coloquem aí, refletir, certo? Só que eu não vou falar agora dele. Eu trouxe o nome sentimento primário e a palavra refletir. Eu vou falar do sentimento secundário e aí eu volto para o sentimento primário para vocês entenderem um pouco essa lógica. No segundo, ele fala de sentimento secundário. É o sentimento o quê? Qual é a palavra do sentimento secundário? Dramático. Dramático. Então, vamos lá. Olha esse exemplo, sentimento secundário. Maria foi casada durante 20 anos. E Maria sempre viu o marido dela com muitas amizades com as amigas dela. Só que Maria meio que, sabe, assim, estava anestesiada, fazia vista grossa, dizia, não, deve ser coisa da minha cabeça. Teve algumas cenas que Maria viu. Vamos dar um exemplo. O marido dela fazendo uma massagem nas costas da amiga. E ela olhou. O que vocês estão fazendo? Não, estou só dando a massagem, que ela disse que estava com dor nas costas. Ah, tá bom. Outro momento, viu a outra amiga se aproximando. Estou falando de casos aqui que já aconteceram no consultório. Mas Maria foi sempre dando vista grossa, porque achava, não sei o quê, não sei o quê. Tinha outros desejos inconscientes dentro da Maria. Se sua vida está parada em alguma coisa, é porque o desejo profundo da sua alma não é isso. Você está comprometida com outro sentimento, não com aquilo. Neste caso da Maria, quando eu comecei a constelar Maria, ela estava querendo, sabe o quê? Olha, se esse homem me der estabilidade financeira na vida, ele pode fazer qualquer outra coisa. Tinha essa promessa dentro dela. Por quê? Porque Maria veio de uma família que a mãe criou os filhos sozinha
sem o marido. Então, para Maria, disse, olha se Maria não evoluiu. Se Maria sai de uma família onde a mãe cria os filhos sozinho e ela consegue casar, ficar como a dondoca e o marido bancar tudo, ela não evoluiu, não, gente? Ela evoluiu. Ela evoluiu. Em relação ao que a percepção dela olha para a mãe dela, ela fala, eu não. Eu não vou me acabar, não, por causa de filho. Eu vou arrumar um marido que banque tudo para mim. O resto eu não quero saber, só quero saber disso. Então, Maria focou. Esse homem cumpriu, deu tudo a ela. Só que ele tinha esses movimentos com as amigas da Maria. E chega um momento, Maria chegou mais cedo em casa, que ela tinha ido fazer as unhas, o marido estava com outra lá no quarto. Aí Maria encontra Elisângela e vem fazer uma constelação. Ai, é porque, Elisângela, eu me dediquei a vida toda para esse homem, e é porque eu fiz de tudo, me abdiquei minha vida, e eles estavam em cima da cama, do lençol que a gente comprou em Dubai, aí começam os detalhes. A porta que eu botei de ouro, e o lençol era colorido, tinha uma fronha, começa a dar detalhe da cena. Então, ela chega aos prantos, se sentindo a vítima, e nananã. Esse movimento é o movimento dramático, por mais que eu reconheça a dor dela, que ela, né, foi traída, e foi na cara dela, debaixo dos olhos dela, né? Então, dependendo da pessoa, ela chega na constelação com esse drama e ela não aceita o quê? O que o sentimento primário propõe. Reflexão. A pessoa do sentimento secundário, ela é o quê? Anotem. Vítima. Ela é vítima. Algumas do sentimento secundário vão aceitar uma certa reflexão, mas uma boa parte vai dizer, não, eu sou vítima do que este homem fez comigo, com essas meninas. Eu não aceito. Aí começa o quê? A guerra. Começa a guerra. Porque ela vai querer tirar tudo dele, vai querer que ele pague isso, vai proibir os filhos de ir para esse homem, vai fazer alienação parental, vai vir toda essa conjuntura. Então, essas pessoas que vivem relacionamentos, que vivem situações de vida, e elas não querem refletir, elas estão no movimento do sentimento secundário. E a gente consegue, aí aqui é um segredozinho de terapeuta. Eu escutei isso do próprio Bert Hellinger, lá em Brasília. A gente consegue perceber a vítima. Quais são as características da vítima? Ela chora compulsivamente. As lágrimas caem. Entenderam? Então, o primeiro movimento da vítima, ela vai chorar na sua frente. Ela já entra assim no consultório. Ai, mulher, eu quero constelar porque eu fui traída. Ela já chega do drama, né? Um outro movimento da vítima, ela vai tentar lhe agradar. Ela vai levar algum presente para você. Não que todo mundo que nos dá um presente seja vítima, mas ela vai tentar fazer isso para poder dizer, ó, você é por mim. Então, como o Bert disse, a vítima, ela não quer ajuda. Ela quer um aliado para a dor dela. Na hora que você não concordar com a dor dela, ela vai sair do seu consultório e vai destruir seu nome. Mas vai mesmo, gente. Eu tenho experiência disso. Entendeu? Então, por isso que o Bert disse, eu não constelo vítima. Ele disse, eu não constelo. Por quê? Primeiro que ele é Bert Hellinger, é a terapia viva, então ele podia dizer o que ele quisesse, né?
No início, eu sou muito hegeliana, então no início eu disse, eu também não vou constelar a vítima, que eu sou da escola do Bert Hellinger, eu também. Mas depois eu disse, não, sabe uma coisa? Eu vou constelar. Vamos ver o que é que essas vítimas podem me ensinar. E eu gosto dessa coisa do desafio. E aí eu teve algumas vítimas, sim, que eu conseguia manusear, tanto é que no meu baralho eu tinha antigamente um arquétipo de vítima. Agora eu distribuí essa vítima em 3. Mas depois de 5 anos constelando com uma carta como arquétipo de vítima, hoje elas são 3. E quando eu estiver na formação, eu mostro para vocês como eu diluí e por que eu diluí pessoas assim. Que a gente não pode taxar. Vítima não tem cura. Geralmente, realmente não. Mas a gente vai poder, sim, dependendo se for um vitimismo por muita dor dentro do sistema, ela pode, sim, abrir o ouvido e perceber uma reflexão sobre a situação. Então, o sentimento secundário, ele é dramático. Você vai ver no consultório, quando você começar a dizer frases de soluções e sua paciente não aceitar. Diga aqui para a amante, olha, você me deu um prejuízo de vida. Mas, de alguma forma, foi através de você que eu consegui minha liberdade. Ela não vai aceitar. Porque essa pequena frase vai exigir uma reflexão. Vai exigir que ela saia de um ponto de vítima para um ponto de co-criadora da sua realidade. E esse co-criadora da sua realidade é o sentimento primário. O sentimento onde eu reflito, eu me coloco como o quê? Como agente ativo das minhas relações. Por quê? Porque não existe vítima de nada. Vocês sabem disso, né? Não existe vítima. Isso não foi Bert Hellinger, isso é a física quântica. Não existe vítima. Tudo que a gente atrai é de acordo com a nossa identidade vibracional. Seja consciente ou inconsciente, você tendo consciência ou não de quem você é, o que tu vibras, você vai atrair. Agora mesmo eu constelei uma moça que ela disse ali, eu quero constelar mais uma vez um paquera meu, que a gente estava já começando a namorar. Do nada, o homem disse, eu não quero mais. Não, ninguém me assume. E aí eu comecei a constelar ela trouxe esse último paquera e a mãe dele do lado, e a mãe olhando para esse menino. E a vida dela toda bloqueada, eu usei uma técnica do baralho, que eu perguntei assim, o que é que tem lá na frente que ela não anda? Porque os homens não assumem ela. E tinha o quê? Tinha a dor do abandono. Essa moça, ela tem uma história de vida bem, bem sofrida. Ela, aos 7 anos de idade, a mãe dela, uma pessoa do Nordeste, precisou distribuir os filhos para ninguém passar fome. Então, os filhos foram dados. E ela foi dada para uma mulher de São Paulo. E aí, naturalmente, você imagina, uma criança de 7 anos, como é que ela vai compreender racionalmente? Não, minha mãe fez o melhor para mim, para eu não passar fome, né? Ela não ia conseguir compreender isso. E aí, para além dela ir para a casa dessas pessoas, que uma amiga disse que tinha um casal que queria, lá ela foi abusada por esse homem. Então, ela sofre abandonos e negligências de forma muito abrupta na vida dela. E aí, qual é a promessa que tem dentro dela? Eu não mereço ser assumida. Porque se a minha mãe e o meu pai não me assumiram, então ninguém precisa me assumir. Nem ela se assume, né? Então, ela estava bloqueada nisso. Só que ela não traz com o movimento do sentimento secundário. Eu consegui levá-la para o sentimento primário tranquilamente nas constelações. Por quê? Porque ela reflete, eu digo assim, a frase, olha que eu sou durona, gente, eu digo frases que vai, sabe? E ela reflete aquilo, chora, tem um choro de alívio mesmo, não um choro da vítima. Então, a gente que é terapeuta da constelação familiar, a gente precisa identificar, ao paciente chegar numa sessão, qual sentimento ele tem. Se é um sentimento secundário ou se é um sentimento primário. A primeira coisa que você tem que fazer é isso.
Eu, pelo menos, quando o paciente está ao meu lado, eu vejo logo, peraí. Eu pergunto 3 coisas a mim mesma. Qual lei ele quebrou, se eu pertencer, dar e receber? Em qual consciência ele está mais fixada, se é na pessoal, na consciência sistêmica familiar ou na consciência da totalidade suprema? E qual sentimento ele vive diante de tudo isso que ele viveu com a família dele? Então, eu faço essa análise, antes eu fazia essa análise, ficava, né? Assim, como as pessoas sabem que quando eu monto a cena, eu fico parada, assim, olhando, aí as pessoas pensam que, sei lá, o que elas pensam, às vezes eu penso que elas pensam que eu estou baixando o santo, estou fazendo qualquer coisa, mas eu tô analisando, eu tenho essa capacidade, eu adoro refletir a lógica das relações, gente. Eu acho fantástico ver a relação se dando dentro das leis do amor. Então, eu faço isso, eu paro, aí eu pergunto para mim mesma, será que ela está no sentimento secundário? Deixa eu ver aqui. Aí eu vejo os fenômenos do corpo dela, se tem muito drama, se não tem, né? Porque aí eu vou tirando o quê? Eu vou fazendo uma anamnese da paciente sem nem perguntar nada a ela. E isso eu já ganhei com isso, esse know-how de rapidamente eu escaneio tudo isso que está dentro dela, com as minhas perguntas sobre os campos teóricos de Bert Hellinger. Então, é por isso que eu gosto de trazer teoria e prática para a minha formação. Por quê? Porque ou você entende os sentimentos para quando o teu paciente estiver ao teu lado, você perguntar, epa, peraí, olha, eu estou de lado de uma vítima aqui, a menina desde que chegou chora. Eu quase não falei, a menina ainda está chorando. Então, você vai dizer, ela está no sentimento secundário. Se a tua meta, se a tua ética profissional diz assim, vamos tirá-la do sentimento secundário, fazê-la no sentimento primário, para poder ver aonde está a dor do sentimento da família, para eu levar ela para onde? Para o meta-sentimento. Ou seja, isso é um caminho de amor. Não é em uma sessão que você vai levar a sua paciente de um sentimento secundário já para o meta-sentimento. Não é? Por quê? Porque o meta-sentimento, ela já tem que ter se resolvido muito para dizer assim, é assim, do jeitinho que foi, Deus. E tudo a partir do que foi será diferente agora, porque eu farei diferente a minha própria vida. Entendeu? Então, esse sentimento de Deus, esse meta-sentimento, é um sentimento que a gente vai se sentir menor do que Deus. A gente vai se sentir, de fato, na hierarquia com Deus. Vai se sentir menor. A gente vai dizer, quais os seus desígnios para a minha vida? A gente tem que perguntar a Ele. Quando eu abro uma turma de formação, a primeira coisa que eu pergunto, Deus, Deus, tem alguém aqui para vir vibrar aqui comigo nesse novo campo de consciência? Então, o objetivo de uma consteladora familiar, de um constelador, é levar o seu paciente ao meta-sentimento. Porque é lá que ele vai ter autonomia, amor próprio, pertencimento, hierarquia, consciência. É lá no meta-sentimento. Enquanto você passar a mãozinha na cabeça do teu paciente, achando que o bichinho sofreu demais, você está concordando com os sentimentos secundários dele. E se a vida, e se Deus é maior, e se ele permitiu isso aqui na Terra, na vida dessa pessoa, quem somos nós? Se tudo que está debaixo desse sol tem permissão de Deus, do sim, do bem e do mal, quem somos nós? Né? Se a gente não se coloca como instrumento, como terapeuta, para ampliar a consciência para a pessoa ir lá e se conhecer, não adianta de nada você ter um certificado.
Porque o objetivo da terapia é dar autonomia ao teu paciente. E não se preocupe. Ai, meu Deus, se essa pessoa ficar com autonomia e não vir mais fazer constelação, como é que eu vou comprar o leite do menino? Não se preocupe, vai chegar dinheiro para comprar o leite. Porque uma pessoa bem resolvida com você, ela indica pelo menos para 5. Então, não se preocupe, vai chegar. Então, do sentimento secundário, é o sentimento dramático, é o sentimento da vítima, é o sentimento da pessoa que não aceita dizer que eu errei, que eu fiz errado, e que toda a minha questão foi eles que fizeram assim comigo. Eu estava lá sendo a boazinha. Tá? Então, em geral, essas pessoas, elas são vítimas, em geral. O sentimento primário é o sentimento de reflexão. Então, vamos dar um exemplo dentro de uma morte. Uma pessoa morre na família, não tem problema, você pode desmaiar. Eu estou dizendo isso porque, minha filha, eu não aguento, não. Eu desmaio logo. Todo enterro, puf, desmaio. É meu jeito. Uma pessoa está sangrando na minha frente, eu desmaio. Morreu na minha frente, eu desmaio. Botou um esquizofrênico do meu lado, eu resolvo. É assim, cada pessoa tem sua força, né? Então, não tem problema se desmaiar, se chorar, ter o luto que todo humano tem. Não tem problema. Agora, depois de um tempo, tem que haver uma reflexão. Uma reflexão. Não, era o destino dessa pessoa, eu sinto muito. Olha, mãe, eu sinto muito pelo seu destino, mas agora eu deixo você e continuo na vida. Isso é uma reflexão. Ela assumiu a vida dela, o campo de energia dela, a energia vital dela. Olha o sentimento secundário. Eu não aceito, porque minha mãe morreu, não era uma mulher tão cheia de vida, porque isso, porque aquilo. Aí começa a ficar triste, entrar em depressão, começa a trazer doenças igual a mãe, para poder também ir para esse encontro com essa mãe lá do outro lado, na morte e tal. Então, nesse sentimento secundário, o outro é quem sustenta a minha vida. No sentimento primário, eu sustento a minha vida. Eu sou a força da minha existência. Eu sou a alegria do meu viver. Eu encontro. Foi, gente, um pouco? Voltou, né? Entende? Então, no sentimento primário, eu me alegro comigo. Independente se ninguém me ama, que não é tudo assim, né, gente? Sempre tiver uma pessoa que vai amar alguém, né? Então, sempre vai ter alguém que ama você. Ai, meu Deus, aquela pessoa não me ama mais. Beleza, terminou aquele contrato. Agora é outro. Aquela amiga não me quer mais por perto. Bom, foi bom enquanto a gente estava junto, eu aprendi, mas agora eu vou para outra amizade. Então, o sentimento primário, ele está sempre me colocando como agente ativo da tua existência. Você não vive porque sua mãe lhe ama. Você não vive porque o teu marido te ama, tua mulher te ama, teu filho te ama. Não. Você vive porque é bom e alegre estar vivo. Porque eu encontro sentido no que eu faço, sendo terapeuta, sendo mãe, sendo namorada, indo jantar com as amigas, indo para o cafezinho. Cada grupo que eu vou pertencendo, eu me sinto alegre por estar ali. Ou seja, olha essa teoria do Bert. No sentimento primário, os laços, os vínculos, eles são o quê, gente? Afrouxados, nem sei nem se existe essa palavra. São frouxos. Eles existem, os vínculos, mas eu respeito o teu eu superior e você respeita o meu. Existe autonomia, amor próprio. Então, tem uma leveza nos vínculos, no sentimento primário. No sentimento secundário,
É a mãe que diz assim, ó, o meu marido me traiu e ela vai dar um jeito dos filhos ficar tudo dependente dela, porque o marido deixou 35 mil reais de pensão e ela compra os meninos com os dinheiro, tudo, ninguém casa, ninguém arranja namorada. Quando arranja, a mãe espanta as namoradas. Ou seja, no sentimento secundário, sempre tem um motivo para a mãe ou o pai enlaçar o filho e não dar autonomia a ele. Por quê? Porque ela diz, vocês por mim. Vocês por mim. No sentimento primário é cada um por si e todos nós pela gente. Todo mundo por todo mundo, mas cada um por si também. Então, é por isso que muita gente não quer e não vão conseguir chegar nas constelações familiares. Não vão. Porque o nó dos sentimentos estão entrelaçados no vínculo de dependência. Então, a mãe já sente o cheiro de longe. De menina, uma vez eu estava constelando um rapaz, uma moça. Ela não conseguia arranjar namorado. Quando arranjava os paquerinhas, levava para casa, a mãe tratava super bem, fazia jantar, que a mãe dela fala bem calma. Oi, Elisângela, tudo bem? Eu já sei, né, esse tonzinho de voz. Aí a mãe depois trazia namorado, fazia o jantar, apresentava, e dava 3 meses os meninos iam embora. Porque a mãe começava a atacar de forma silenciosa ao namorado. Uma das coisas que a mãe fazia era assim. Tudo que a filha dela ia fazer com o namorado, ela dizia, me leva, posso ir, eu pago para vocês, que ela tem muita grana. E ela, filha única, a mãe divorciada, ela dizia para o namorado, não tem nada demais, né? Eu levar minha mãe, ela vai pagar para a gente, depois a gente vai para um restaurante chique aqui em Brasília. Ele, vamos, tal. Os primeiros meses, para poder conquistar a sogra, ele foi deixando. Só que isso foi sufocando. Eles praticamente não tinham nem tempo nem de namorar, né? E aí, o que é que acontece? Chegou um dia que a filha disse assim, acho que o namorado, acho não, o namorado dizendo a ela, mas tua mãe tá vindo demais, eu queria ficar sozinha com você, tal, não sei o quê. Aí a menina ousou em dizer à mãe, mãe, hoje a senhora não vai poder ir, não, porque a gente vai, depois do cinema, a gente vai dar uma saidinha, a gente queria ficar sozinho. Aí ela, não, tudo bem, você quer meu cartão de crédito? Tome. Faltando meia hora para a menina sair de casa, a pressão da mulher sobe e a menina desmarca para poder levar a mãe para o hospital. Chega no hospital, eu vou dizer assim, a véia não tinha nada. Entenderam? Então, depois disso, terminou o relacionamento. Ou seja, ela não é uma mulher, uma mãe agressiva na voz, mas ela monta a estrutura teatral para que o outro entenda, já que a filha não tem percepção, que a mãe é boa 24 horas, o tempo todo boa, 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 cartão black, dá para a menina, leva a menina para a escola, traz a menina, bota a menina, entendeu? Então, eu comecei a constelar, eu estou dizendo isso para dizer isso. Eu comecei a constelar essa moça, ela veio escondido constelar. Uma amiga dela me indicou, ela veio escondida, já era adulta. Mas toda vez que ela entrava no meu consultório, a mãe ligava, parece que a mulher sentia de longe. Tem uma pessoa abrindo a cabeça da minha filha. Então, gente, literalmente, eu ensinei ela a desmamar a mãe dela. Eu ensinei, eu dei o passo a passo. Olha, você vai fazer assim, 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 assim. E aí essa moça conseguiu desmamar, porque eu abri essa consciência de quem era essa mãe, uma mãe manipuladora, tá? Assim, não é falando mal da mãe de ninguém, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Então, uma mãe extremamente manipuladora, porque tinha uma dor de separação e não tinha conseguido mais ninguém. Então, ela pegou o quê no sentimento secundário dela? Lançou a filha e disse, já que eu não tenho ninguém, você fica comigo. E por que as mães têm experiência em fazer isso? Porque as mães dizem assim, eu não dei a vida,
eu não dei o peito, eu não dei o sustento, então você faz o que eu quero. Todas as mães se acham poderosas. É mães, não é pais, não, é mães, mulheres. Elas se acham poderosas, porque ela diz, eu me sacrifiquei. Então, essas mulheres, elas entram para o sentimento secundário para tirar elas daí. Só se a filha vier procurar uma terapia como as constelações, que a gente leva a filha para esse sentimento primário, para poder fazer esse desmame, literalmente. Né? Dizer assim, olha, mãe, eu sinto muito se sua vida está parada, mas eu encontro outro sentido para a minha vida além da senhora. Né? Então, essa filha tem o direito de ir mais na vida, ela tem o direito de dizer, não, eu vou para além disso aqui, tudo que eu vivo como a mãe. Certo? Então, está caindo muita gente. Eu estou vendo, está caindo, não é? Está não? Certo. Então, aqui, o terceiro, o sentimento sistêmico familiar. Aqui é onde mora o moído. O moído a vida todinha nos sentimentos secundários. Então, a epigenética, gente, quem aí gosta de estudar epigenética, a epigenética, ela mostra que os sentimentos, eles, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, ela pode ser transgeracional, sim, né? Se a gente não quiser ir para a epigenética, a gente pode ir para a bioenergética, né? Aquilo que foi vivido lá atrás e não foi resolvido, foi excluído dentro do sistema do qual você nasceu, fica todo mundo no SPC e no Serasa. Então, vai todo mundo ter que pagar. Aí esses sentimentos secundários são coisas que aconteceram lá atrás na família, tipo suicídios, abortos, assassinatos, traições. Hoje eu conselhei uma pessoa que, nossa, eu senti assim no meu coração, eu até rezei depois para a alma dessa pessoa, da avó dessa minha paciente. A paciente não consegue concluir os projetos de vida dela. Tudo ela não consegue. Começa uma coisa, não vai. Começa outra, não vai. E quando eu comecei a constelar, ela trouxe ela e os projetos que não concluem, o aborto, né? A carta de aborto que eu tenho no baralho. E aí eu fui pedindo o pai, a mãe, fui pedindo a avó, porque como veio o aborto, eu já sei que tudo que não se conclui, a questão é com aborto, eu falei, deve ter ser mulher aí, muita mulher aí que abortou. Aí eu falei, traz a mãe do teu pai. Ela trouxe a carta abstrata vermelha. Vocês vão estudar isso comigo e vocês vão ver que essa carta abstrata... E é muito incrível o baralho. Porque a carta abstrata vermelha, ela tem um arquétipo de quê? De tudo de sofrimento que a mulher viveu. Abortos, abusos, assassinatos, muita coisa ruim. Tanto é que isso aqui eu quis mesmo fazer tipo sangue mesmo, sabe? Da menstruação, aquilo que vem de sofrimento feminino, né? E ela trouxe essa carta aqui para a avó dela. E eu já estava desconfiada pela leitura do campo que tinha acontecido muita coisa com essa avó. Aí eu pedi, aqui tem uma técnica que eu... Porque quando traz assim abstrato, é porque o inconsciente tem tanta dor que não consegue formar uma imagem. E aí eu uso uma técnica e peço uma carta com um sentimento bom ou ruim, ela trouxe essa carta. E essa carta no meu baralho é vida, é início de vida. Então aqui eu li assim, ó, vidas interrompidas. Foi a leitura, vidas, crianças mortas, vidas interrompidas. E eu perguntei para ela, sua avó, você sabe dizer se ela teve muito aborto, seja provocado ou não? Aí ela falou assim, Elisângela, a minha avó era cega, ela teve 21 filhos, e muitos desses filhos foram abortados. A gente acha que tanto foi abortos provocados, não, porque tem sim uma história que ela foi muito abusada sexualmente. E vocês sabem, gente, que quem aqui já atende deve saber disso, que antigamente, né, na geração dos nossos pais, as mulheres eram abusadas pelos próprios maridos, né?
Assim, tinha aquele consentimento de, não, é meu marido, eu tenho que fazer com ele, né? Porque é meu marido, eu tenho que cumprir com esse papel. Então, você imagina uma pessoa com deficiência visual, ter 21 filhos, abortar, foi abusada, então, que sofrimento essa pessoa passou, né? Então, quando eu vi a cena, os projetos dela na linha disso daqui, a primeira teoria que eu peguei foi essa, dos sentimentos do sistêmico familiar. Por quê? O que é que ela faz? O que é que essa paciente faz? Pela memória sistêmica familiar que Bert traz, ela olhou para trás e disse o quê? Comigo não. Eu sinto a dor de todas essas crianças que foram mortas. Então, ela está numa culpa, a alma dela está numa culpa como? Como é que eu vou concluir meus projetos se meus tios foram mortos? E aí teve a avó dela materna, morreu aos 35 anos, deixou a mãe dela com 2 anos. Então, a culpa na alma dessa pessoa está imensa. Todas as mulheres sofreram. Como é que eu vou concluir os projetos para poder avançar na vida? Então, em honra, dentro de uma força do clã feminino dela, pelo sentimento sistêmico familiar, ela diz: eu também interrompo a minha vida. Então, vocês estão entendendo que para a gente ler uma cena, para a gente ver a hierarquia que está acontecendo na cena, a gente precisa entender da teoria? Porque qual foi a frase que eu formulei, né? Eu sinto muito pelo destino de vocês, mas eu assumo o meu destino. Então, ela vai assumir, eu assumo o meu destino sem culpa. Não fui eu não posso pagar por tudo isso. Então, a gente precisa trazer a frase de solução, de reconciliação, dentro do que viu na cena. Porque a cena era o quê? Que ela tinha abstraído um sentimento do sistema familiar dela. E por que isso acontece ali? Porque o que é o objetivo da vida? Não é todo mundo viver e viver em abundância plena? Então, quando tem vidas interrompidas porque algum ser humano interrompeu, vai ficar exclusão no sistema familiar, na memória sistêmica familiar. Porque entra com o nome de exclusão. E se tem uma coisa certa na teoria do Bert, é tudo que foi excluído volta. Tudo. Não adianta. Ai, peraí, eu fiz 10 abortos e não vou contar para ninguém. Não adianta. A vida sabe. A memória é um campo invisível, é igual à lei da gravidade. Ninguém vê a lei da gravidade, mas se a gente pular de um prédio, a gente vai saber que a lei não segurou a gravidade não segurou a gente. Então, não adianta a gente achar que por causa deles eu não devo pagar. A gente não precisa pagar de fato, mas a gente precisa reconciliar aquilo que a gente está tentando pagar, porque é uma tentativa de pagar. Na hora que ela para os projetos, porque se ela concluir esse projeto que ela veio constelar, ela vai para o emprego que vai ganhar o dobro do que ela ganha. E por que ela não conclui, já que tem essa promessa de ganhar o dobro? Porque ela não se sente merecedora de avançar na vida, já que tanta gente morreu de forma abrupta na vida. Então, a mágica, vamos dizer assim, da teoria da constelação é o quê? É você se observar aonde tua vida para, levar esse foco para a terapeuta e dizer. E a partir dali, daquele campo psicodramático, a frase de solução ser feita para que você faça um desbloqueio. Aí eu vou usar esse nome. Energético e espiritual daquele sentimento que estava na tua família. E é por isso que o pilar dos sentimentos, na teoria do Bert, é de extrema importância. Porque tudo que você vai fazer na constelação é sobre bloqueios de sentimentos. São medos,
Medo de engravidar. Por quê? Abre a constelação, a avó morreu no parto. Então, o sentimento andou. Chegou até você. Mas isso não é uma coisa que vai determinar a sua vida. Você pode, através de um campo das constelações, desbloquear esse sentimento que é invisível, gente. Mas que ele é real. Por quê? Porque o ser humano é regido pelas emoções, não é pela razão. Se a pessoa não está bem em casa com o pai e com a mãe, enfrentando briga com o pai e mamãe, na escola não vai saber somar 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque a briga em casa está dizendo 1 mais 1 é 0. Nem eu, nem você. Eu lembro de uma vez, assim que eu iniciei a ser consteladora, né? Eu tinha acabado de me separar, tal, não sei o quê. Aí meu filho entrou numa série que tinha química. Química. E ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu não estou conseguindo passar em química. E eu falei assim: deixa eu abrir uma constelação para você. Ele falou: tá certo. Aí ele trouxe ele e a dificuldade com a química. E a dificuldade com a química acabou sendo o pai dele. Aí, como eu vi que era um homem, eu pedi o avô para saber se era o pai. Eu falei: então agora traga uma carta que me represente. Aí ele me colocou aqui. Então ficou eu, ele e o pai dele. Aí eu fui e criei uma frase: eu sou o resultado do amor de vocês. Isso foi muita química entre vocês. E aí eu fiz essa constelação com ele e ele nunca mais teve problema com química. Por quê? Porque é o amor que faz você criar, entender a vida. É o amor, gente, que faz você dizer: eu entendo o que é um átomo, eu entendo, porque eu tenho prazer de estudar isso. Mas se tua casa está um barulho, se tua família está desmontada, como é que tu vai ter raciocínio para pensar sobre a vida? Não vai. Então, tudo resulta no amor, na alegria de estar vivendo. Certo? Então, os sentimentos sistêmico familiar, eles são transgeracionais. Eles passam de geração em geração, você acreditando ou não. Gigi, meu anjo, aí de Londres, tá entendendo? Então, eles vão passar de geração em geração. Aí eu vou entrar aqui num parêntese bem grande. Todo mundo vai dizer agora eu vou ser ruim na vida. Olha mesmo. Quem é que capta mais as dores do sistema? As pessoas de bom coração. Meu Deus do céu, não acredito nisso não, Elisângela. As pessoas de alma pura, ingênuo, amor genuíno, coração leve, elas captam mais. Porque aqueles que dizem assim, ou por mim, e resolve que eu vou para a minha vida. Eles andam mais rápido, podem voltar pelo elástico sistêmico. Mas eles vão, por quê? Porque eles têm uma coisa que as pessoas de bons corações não fazem, que dizem assim: não, eu por você. Mamãe, eu morro por você, eu entristeço por você. O filho que está lá, não, mãe, bora, levanta, eu só preciso reagir à vida, mãe. Ele está dizendo o quê? Reage que eu estou reagindo na minha. E o universo, ele não entende palavras, ele entende sentimentos. Então, na hora que uma pessoa está no coração dela, eu por mim, mãe, ó, eu te ajudo, mas eu pela minha vida, ela está conectada diretamente com o universo, gente. E aí, pasmem, mas os narcisistas, os psicopatas, os sociopatas, os políticos, o que eles realizam? Porque eles estão para eles. Infelizmente, eles vão para o sentimento, é para mim. Só que, claro, que toda ação tem uma consequência.
Eles agem como? Eles dizem para mim. Só que quando eles dizem para mim, ele derruba quem vier pela frente dele. Aí é por isso que eles vão cair. É o que difere das pessoas de bom coração. Porque as pessoas de bom coração, ela vai dizer eu por você. Até que ela se desloque dessa identidade dupla com a mãe, com o pai, ela perdeu aí uns 10 anos, 20 anos de vida. Aí perde mesmo, perde assim, ó, piscar de olho. Porque você fica lá, não, ai meu Deus, minha mãe está aqui, não, deixa eu ficar aqui com você, mamãe. Você vai perder 10 anos de sua vida aí. E a vida nesse corpo é só uma, viu? Não tem outro, não. Então, a gente precisa, como pessoas de bons corações, não apenas querer nos colocar numa superioridade, mas a gente precisa olhar para os nossos, da nossa família, ver aqueles que estão em sofrimento e confiar no espírito deles. Confiar, dizer, ó, você quer fazer uma constelação? Eu posso até pagar. Mas é você que vai depois ter novas atitudes. Se você não tiver novas atitudes, eu não posso fazer muito por você. Eu vou para a minha vida. Então, os sentimentos da consciência familiar, elas ficam como um campo de energia, tentando ver quem é o membro que quer incluir alguém. Porque a brincadeira é o seguinte, um antepassado excluiu, a vida diz, eu não aceito exclusão, e aí o campo da bola da energia, dos sentimentos, fica buscando, bora, bora, quem quer pagar pelo assassinato, quem quer isso, quem quer aquilo outro. E aí, infelizmente, algumas pessoas vão dizer, deixa que eu pago. E é aí onde acontece o que Bert chamou de emaranhamento. Porque o emaranhamento é justamente isso. Você olha para trás e você diz, eu por vocês. E 50% você vai para a vida com o teu racional. Eu vou passar naquele concurso, custe o que custar, e você passa. Mas adoece, volta concursada para dentro da casa da mãe. Entenderam? E o meta-sentimento, que é o último sentimento. Vou beber uma água aqui. O meta-sentimento, o que é o meta-sentimento? Anotem aí, meta-sentimento. É o que ali? É o sentimento, olha esse nome, sem emoção. Uau! Quem é que trabalha no meta-sentimento? Terapeutas, psicólogos, advogados, médicos, dentistas. Como é que é um sentimento sem emoção, Eli? Na hora que eu preciso dizer uma frase para o meu paciente, eu vou dizer, vou rasgar a alma dele. E eu não tenho pena, não. Então, eu digo para poder rasgar e colocar a pitadinha do amor. Então, é um sentimento que a gente diz, eu vou dar, vamos usar assim, um mal para causar um bem. Como é que o médico atua com esse sentimento? O médico atua assim, chega a mulher lá, precisa tirar o menino da barriga dela, que já está na hora do pirrai nascer. Ele corta 7 camadas, 7, e tira o menino de dentro da barriga da mulher. Depois costura a mulher. Ele não deu, teoricamente, não fez um mal, né? Ele deu uma ferida a ela, né? Mas ele faz isso sem dó. Não, peraí, eu estou fazendo bem. Estou fazendo bem. Então, o meta-sentimento é o sentimento que Deus atua conosco. Olha mesmo. Vamos imaginar, e vocês vão dizer se vocês concordam. Vamos imaginar. Só um minuto, gente, só um minutinho. Ai, meu Deus, deixa eu. Pronto. Vamos imaginar que uma mulher começou a sentir dores para ter um filho. Aí correu para o hospital. Quando chegou lá, era a hora dela morrer. Porque a hora de morrer é individual, né? Aí vamos dizer que o anjo da guarda dela, não,
Deus, pelo amor de Deus, olha, vem cá, eu trouxe aqui o caderno. Olha, Maria foi boa demais, Deus. O sonho dela era ser mãe. Olha mesmo, ela fez esse histórico dela aqui. O senhor não podia deixar para depois, não? Até para o menino não ficar sozinho no mundo. Aí Deus vai dizer, é a hora dela. É a hora dela. Maria precisa vir. Então, a criança vai precisar, por algum motivo aí desse campo que a vida, que a gente tem de entender, nascer órfão. E essa mãe vai precisar morrer. E a mãe morre. É claro que a gente sabe que tem umas negociações com Deus que a gente consegue uma segunda chance, né? Todo mundo aqui, eu acho que... Eu mesma já tive uma segunda chance, que eu digo, meu Deus, olha, eu não vou mais desapontar. Eu já tive uma segunda chance de vida. Então, gente, o meta-sentimento é aquele sentimento que vai ter que ser, é o limite. É a hora, é agora. E é um sentimento que vai estar em comunhão com a vida. Então, não tem o que você dizer para o seu paciente. Mulher, pelo amor de Deus, teu pai te abandonou, foi? Ô, mulher, tadinha de tu. Não. Se o pai abandonou, você, como terapeuta, você vai dizer, diga aqui para o seu pai, pai, você me deu a vida, muito obrigada. Mas essa dor do abandono me fez ir muito longe. Então, de alguma forma, obrigada. E aí ela vai para a vida. Porque o metassentimento, você vai pegar, deslocar teu paciente do sentimento secundário, dramático, da dor que ele chega gritando, meu pai não vale nada, me abandonou, nunca deu pensão, e bererê, e barará. Beleza, isso é verdade, ela tem razão. A dor foi instalada. Mas qual a experiência que a vida quer de você com isso? Mais uma vez eu repito, nós não viemos aqui para tomar banho de sol, nem para a praia. De vez em quando a gente faz isso. Nós viemos transcender nossa alma. Transcender. Então, mãos à obra, arregace suas mangas e vá trabalhar para a sua evolução espiritual. Fala isso, né, Daiane? Legal. Entenderam? Então, aqui é enxada mesmo. Tá pensando que para você se esculpir é fácil? É não. É um caminho sem volta na hora que você decide se curar. Não dá para voltar, não. Você não consegue vibrar numa consciência menor. Não consegue. Você não consegue ficar em alguns grupos que pensam pequeno. Paulo Freire já trazia isso na teoria dele. Você não consegue. Uma vez que você chega aqui no patamar, você quer mais. Então, nós viemos para ser trabalhadores, sim, da luz, do amor, da força. Mesmo que esse trabalho seja primeiramente com você. Para você se conhecer, se aceitar e concordar com o seu destino que você teve com os sentimentos do seu pai e da sua mãe dentro de você. E se você não fizer isso, beleza, vai ficar no sentimento secundário para frente. E aí arroche, porque a aposentadoria vai ser só para comprar remédio. Porque você vai psicossomatizar no seu corpo muitas doenças. Porque você não está no seu propósito de rasgar sua alma para poder desvendar quem é você, o que é que tu viesse fazer aqui. Não é? Olha a Gisele Bündchen, gente. Gisele Bündchen é uma mulher poderosíssima, trilionária. O que ela faz com o dinheiro dela? Não sei se vocês sabem, Gisele Bündchen fez uma usina,
levou água potável para a cidade dela. Não tinha água potável lá no Rio Grande do Sul. Fora outros projetos belíssimos que ela fez. Então ela transcende a experiência dela, que ela veio para ser rica. É uma experiência isso. Assim como também tem gente que veio para ser pobre. Mesmo eu sou assistente social e eu sei o que é a violência do capitalismo. Mas tem gente que está na evolução dentro disso. Então, o meta-sentimento, a gente vai ser ponte para a consciência da pessoa estar em comum acordo com a consciência da vida, se não quiser chamar de consciência de Deus. É a vida. Aí volto para aquele exemplo daquela mulher. Ai, porque eu peguei meu marido com minha amiga. O que a vida quer de você dentro disso que aconteceu? Que ordem do amor quer ser colocado? Então, todo esse propósito é o propósito da vocação de ser terapeuta sistêmica familiar. Eu digo que é um compromisso vocacional, gente. Porque você está entregue a um amor maior que você vai dizer, ele me guie, para que eu possa levar as pessoas do sentimento secundário até o seu sentimento maior de amor. Então, é vocacional, é uma dedicação à alma, a pescar a alma mesmo e curar tudo isso. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Quando eu olhei agora para o relógio, 15 para as 9, quase, vamos embora que ainda vou abrir uma constelação. Eita, que mulher para falar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Caso não, eu vou fechando por aqui. Quem é daqui do Instagram? Beijinhos. Amanhã tem live às 20 horas aqui, viu, no Instagram. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá, gente? Cadê? Como é que encerra? Eu sei encerrar? Meu Deus, como é que encerra isso? Peraí, gravação. Para a gravação.